Boa tarde. Hoje é segunda-feira e hoje nós temos live às 15 horas. E hoje também temos um convidado especial, o pastor Márcio Pessoa, vai estar aqui conosco. E estou aqui fazendo as primeiras boas-vindas para que vocês possam entrar, convidar os teus irmãos e irmãs, amigos e amigas para entrar. É uma alegria muito grande. Deixa eu ver se o Márcio já entrou já. É uma alegria muito grande poder, depois de um culto tão glorioso como o de ontem, com o pastor Martim, que palavra linda, que palavra deliciosa de se ouvir, uma palavra que ela deve chegar em todos os lugares, né? A todas as pessoas que se encontram longe do Evangelho, marginalizadas de alguma forma, distantes da comunhão com o Senhor. Para todas essas pessoas, né? Todas elas são mulheres samaritanas, né? Ontem eu comentava, o pastor Márcio já está aí já. Ontem eu comentava com algumas pessoas, né? Que linda expressão, onde o pastor Martim fala que Jesus quebrou as barreiras de todas aquelas pessoas, né? De Samaria e Judá, né? Assim é o poder de Cristo em nossas vidas. Ele quebra barreiras, ele une famílias, ele transporta, né, transpassa obstáculos, culturas. Esse é o nosso Deus que nós servimos, essa é a maravilha de termos um Deus como o nosso. Amém? Glória a Deus! Então tá, olha, enquanto vocês estão entrando aí, queria falar um pouquinho sobre o pastor Márcio. É um grande amigo, amigo mesmo, eu gosto muito, amo ouvir as pregações dele, são maravilhosas, é um homem de Deus inspirado, tem uma palavra muito preciosa. Eu tive a oportunidade de vê-lo várias vezes, mas não posso deixar de falar da pregação de Maringá e Ipanema, que foi uma pregação linda, muito preciosa. Então eu fico muito feliz dele poder estar aqui conosco em São Paulo. Amém? O bom de estarmos nessa quarentena é que nós estamos podendo fazer tudo que nós queríamos e não podíamos, né? Amém, glória a Deus. Ó, falta um minuto, eu vou entrar então. Vou liberar aqui para ele entrar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Aguardando. Amém, Débora. E aí? Alô? Opa! Seja bem-vindo, pastor Márcio. Olá, boa tarde. O áudio está saindo bem? Que tá com alguns delays aqui de internet. Tá, aqui para mim tá ótimo. Eu também hoje, para evitar qualquer tipo de problema de internet, eu me antecipei e liguei para a operadora, mas pode ser que a gente tenha algum problema aqui também. Mas aqui tá bom. Ah, legal. Primeiramente, Bem, agradecer o então, convite, né? Obrigado por estar aqui. É só a quarentena mesmo para fazer isso pela gente, né? Já faz tempo que nós queremos ter essa oportunidade e que bom que deu certo hoje. Fica à vontade, pastor Márcio, você tem aí 45 minutos até a primeira interrupção, depois mais uma hora. então vamos correr. Bem, boa tarde, Igreja de São Paulo e demais igrejas da missão que estão online, amigos. Eu queria compartilhar algo que eu compartilhei com o pessoal da Colômbia e acrescentar um pouco mais aqui com vocês, né? Eu tenho lido Jeremias e tem me chamado muito a atenção, e eu fico voltando, essa quarentena eu tenho lido e voltado para Jeremias. E algo que me chamou a atenção, e eu queria fazer esse paralelo aqui, existem muitos elementos na história do livro que chamam atenção para esse tempo que nós estamos vivendo, né? O Jeremias já começa, o Senhor falando, Jeremias, o que vês? Espera aí, tá tá tendo um delay, acho que a conexão tá um pouquinho ruinzinha, o som. Não sei se é só comigo. Deixa os irmãos darem. Tá dando. Deu uma parada. Deu uma travada.
tentar usar o celular da minha esposa, talvez Sim. funcione melhor. Tá. Interrompe a conexão, entra de novo. Eu seguro aqui na tela. Tá, deixa eu mudar de cenário, talvez na sala fique mais forte a internet. Tá bom, então. 2 minutos. Amém. Vamos continuando aqui. Temos certeza que vai ser muito boa a palavra, né? Já tivemos a experiência aí no sábado com a pastora Nila, que foi uma palavra linda, preciosa. Eu até anotei aqui na minha agendinha nova, consegui uma agenda nova, que falava exatamente, anotando o que a irmã Nila falou, né? A pastora Nila, ela disse, se eu pudesse voltar no tempo, né? Ela falando como jovem, né? Se ela pudesse ser jovem novamente, ela teria servido ao Senhor de uma forma melhor, né? Então, foi uma palavra linda. Quem pôde pegar na igreja do Ipanema, se não, assiste, que é muito boa. Palavra maravilhosa. E amém. Enquanto vocês estão chegando aí, voltamos ao vivo com o pastor Grande Marcos. Amém. Vamos esperar o pastor Márcio entrar com outro celular, mas nós temos tido tempos maravilhosos esses últimos, que tá lá, a Débora tá falando aqui, tá no IGTV, realmente. Então, se você não viu ou não ouviu a palavra da pastora Nila no sábado, corre lá e assiste, que é realmente uma palavra linda. É uma palavra para ser guardada no seu bom tesouro, né? Mas falando das lives, nós temos tido a preciosa oportunidade de ouvir tantas palavras muito propícias, muito boas para esse tempo, para esse momento, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa quarentena não apenas gordos, né, fisicamente, mas fortalecidos no espírito, né? Porque realmente são palavras que estão enchendo as nossas vidas de paz, né? E de esperança. Amém. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Opa. Vamos lá tentar de novo. Amém. Glória a Deus. E tá melhor. Opa, agora vai. Já coloca na terceira e manda. Então, nós temos vivido um tempo muito turbulento, né? É como o mundo estava na quinta marcha, como num carro em alta velocidade e de repente capota. E aí todo mundo sai zonzo, ainda sem saber o que está acontecendo, e começa a olhar aos poucos o cenário todo, né? Voltando um pouco à lucidez, né? E muito nós nos perguntamos e começam a subir temores, e nada melhor do que o Senhor e a sua palavra para nos orientar nesse tempo. E eu tenho lido bastante sobre Jeremias nesses tempos, né? E tem muitas coisas que são interessantes, que se fazem alguns paralelos. E algo que me chamou a atenção, eu pude compartilhar com o pessoal, com a igreja Missão Cristã na Colômbia, em Cali, e queria compartilhar algo aqui também com aquilo que eu falei e acrescentando um pouco mais daquilo que eu tenho enxergado, né? E aí eu estava comentando justamente a questão quando no início de Jeremias, são algumas, digamos, curiosidades, né, que a gente acaba enxergando e fazendo pequenos paralelos, mas como curiosidade apenas, esse ponto. Quando o Senhor fala Jeremias, o que vês? Ele fala que vê uma panela fervendo, né? Talvez relacionado ali aquele triângulo onde o povo de Israel se encontrava, Egito numa ponta, Babilônia na outra e a Síria na outra, fazendo pressão de invasão e aquele desespero. E muitas vezes nos encontramos no meio que um triângulo hoje, né? A saúde numa ponta, a economia na outra e a política na outra. E aí nós não sabemos como se sair dessa situação tão complicada, né? Ninguém tem resposta para nada. Quando aparece uma cura, outro já parece que não é por ali, e isso vai influenciar na economia, os políticos não se entendem. Então, está todo mundo sob pressão. E eu queria... Vamos abrir ali em Jeremias 23.
versículos 16 a 18. Jeremias 23. 16 a 18. Quer que eu leia para o senhor? Acho que fica melhor, né? Para ter uma... não enjoarem da minha voz. Eu até capaz de enjoarem da minha, já estão enjoados da minha. Amém. Vamos lá. Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18. Aqueles que estão usando a Bíblia primitiva, igual a minha de papel, vamos lá, né? Antes, vamos ler Jeremias 24, do 1 ao 7. Tá, 24, do 1 ao 7. 24, do 1 ao 7. Amém. Então vamos lá. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e ao que enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Agora o 23. Deixa eu só fazer um pequeno comentário antes de entrar no 23. Nós temos na história de Israel esse momento tão ímpar que é o cativeiro da Babilônia, né? E Jeremias, ele passou por 4 reis, só para tentar contextualizar. Ele passou por 4 reis, iniciou o seu ministério com o rei Josias, e nesse momento ele está no último rei, antes de Jerusalém ser destruída, ser invadida, e o templo ser destruído, que é o rei Zedequias. Em todo esse tempo, em todos esses anos, 40 anos de ministério, Jeremias falava dessa invasão que vinha do norte, né? Falava de Nabucodonosor, falava e instruía para que os reis, até para que Zedequias se rendesse a Nabucodonosor, porque era um homem que Deus estava levantando para aquilo. E a postura de Zedequias foi contrária, né? De todos os reis, eles sempre se colocaram contra, taxaram Jeremias de louco, enquanto todos os profetas falavam em paz, que o pessoal que foi levado cativo iria voltar, e que ali ia uma bênção, uma paz generalizada e tudo. Jeremias era o único profeta que ia completamente contra essa correnteza, né? Ele falava que... E aqui, de forma muito clara, ele manda uma carta em outro capítulo, né? Mas aqui, de forma muito clara, nós vemos a profecia de Jeremias muito direcionada a isso. Felizes são esses que estão no cativeiro. E Deus fala que Deus... a palavra vem dizendo que Deus vai converter o coração desses quando eles voltarem. E nós, hoje, parece que nos sentimos numa espécie de cativeiro em casa, né? Não podemos ir para muito longe. Não é contra a nossa vontade, né? Toda a nossa jornada até aqui é final de semana na igreja, eventos na igreja, ou visitar um irmão, ou ter liberdade para ir com a família em algum lugar, para passear.
E toda essa liberdade nos foi privada nesse tempo, né? E muitos começam a questionar, e, e acaba que existe um sentimento de que fomos privados dessa liberdade, estamos no cativeiro. Então, mas qual que é o plano, o propósito de Deus para isso, né? Nós, como eu comentei no início, é como um carro que capotou, né? Ninguém está entendendo nada no início, né? Depois começa a entrar a lucidez. E eu lembro que no início, quando começou essa história de pandemia, quantos começaram a culpar, botar essa conta nas costas de Satanás, né? É o inimigo que está se levantando e está destruindo e tarará. É verdade. E, e aí vamos ler aqui o 23 para eu fazer um outro comentário. Amém. Agora, Jeremias 23, do 16 ao 16 a 18. 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Linda, linda passagem. Essa palavra, quem esteve no conselho do Senhor, né? Como que Jeremias pôde ir contra todos os outros profetas, né? E isso mostra muito até, e feliz foi a nossa postura no nosso ministério. Lógico que muitas igrejas tiveram a mesma postura, de entender digamos, nesse ponto maior em Deus, qual é a postura que deveríamos estar tomando, né, no começo dessa pandemia. Sim. E eu lembro que também, lógico, sempre pensando, né, nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas procuramos com temor sempre buscar uma direção do Senhor. É E verdade. eu lembro que no início muitas outras igrejas também ali querendo se situar, ainda que houvesse uma orientação, fiquem em casa para não se alastrar o vírus, etc. e tal. Mas muitos queriam se levantar e não, vamos continuar indo para as igrejas de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, não, sem esse pensamento crítico de que realmente o vírus pode se alastrar ali, né? E a nossa posição naquele momento foi: vamos obedecer as orientações, ainda que as nossas igrejas sejam pequenas, mas vamos estar em casa. Vamos deixar esse parar. Uma outra igreja, lógico, talvez se preocupou mais com a questão de vai cair os dízimos, as ofertas, como é que eu vou pegar ali aquela oferta gorda no fim do dia, não sei o que, isso vai influenciar. E as outras igrejas, muitas outras, com uma outra postura, nem pensaram nisso, estavam pensando mesmo na questão da obedecer às autoridades, de não expandir esse problema entre a congregação. E como que nós olhamos isso como algo muito sério? Estar nesse conselho do Senhor. O que é esse conselho? Eu lembro quando eu era uma espécie de gerente na parte de marketing de uma empresa lá em Manaus. Eu trabalhava numa academia, e as universidades elas têm a parte acadêmica e a parte empresarial, né, que comanda a parte acadêmica, o pessoal que pensa no dinheiro mesmo. E eu trabalhei nas duas partes. Então, quando eu participava do conselho da parte acadêmica, né, nós tínhamos o reitor, que era o papel máximo ali da parte acadêmica, e junto com os diretores e coordenadores,
davam todas as diretrizes de gestão de como aconteceria a parte acadêmica. Quando eu fui para a parte da empresa mesmo, eu participei de pouquíssimas reuniões, porque não, eu era só, estava abaixo da diretoria, né? Mas tinha um conselho do presidente com os diretores. E esse conselho é quem o CEO da empresa, o presidente, ele dava a palavra final e orientava, olha, a direção de infraestrutura vai por aqui, a direção financeira vai por aqui. E como era necessário participar para ouvir qual era a orientação para a empresa poder tomar um caminho correto. Sim. E nós vemos o que fez Jeremias se posicionar completamente contra. Justamente isso. Quem esteve no conselho do Senhor? Então, todos os profetas Amém. procuravam o conselho do próprio coração. Mas Jeremias, ele tinha essa postura de entrar nesse conselho de Deus. A Reina Valéria fala secreto. Quem esteve no secreto do Senhor? Então, ali Deus delibera, ali Deus julga, ali Deus orienta. E ali Jeremias pôde ver o plano de Deus, pôde ver que isso era obra de Deus, que Deus permitiu e levantou Nabucodonosor para aquela aflição, para chacoalhar o mundo. Foi o primeiro governo global, né, onde conquistou várias nações. E como é importante para nós estarmos nesse conselho do Senhor, buscarmos Amém. discernir o tempo. Entendemos hoje que Deus quem trouxe essa aflição para o mundo. E o que Deus quis ou está querendo com essa aflição? E hoje nós vemos muitos benefícios para outras áreas por causa dessa aflição. Ainda como papel de igreja, nós intercedemos a Deus, porque é duro ficar vendo o número de mortes crescendo todo dia. Sim. Intercedemos para que Deus intervenha, mas entendemos que, assim como foi ali no tempo de Jeremias, do tipo, vou disciplinar, então vou dar uma... E assim, Nabucodonosor deu uma sova ali no mundo e também apanhou. Porque Deus quis realmente fazer uma disciplina completa e chacoalhar, e, mais uma vez, como um carro em alta velocidade que capotou e todo mundo, o que está acontecendo? E essa importância nos faz entender qual que é a direção de Deus, nos posicionar em relação a essa direção e viver conforme essas orientações do Senhor. Amém. E foi interessante essas semanas, porque o pastor Martim já iniciou essa semana passada, né? Iniciou no domingo falando sobre a importância da oração. E aí eu pude compartilhar isso com o pessoal de Cali. E no decorrer da semana, houve outras pregações que vão lembrar muito o que eu vou falar ainda. E a missionária, todos conhecem a missionária, né? Ela também recentemente teve uma... Ela nem viu as pregações, nem viu... não viu o que eu falei, o que eu estava falando sobre o Conselho do Senhor, mas ela teve uma visão dessa numa reunião de oração na casa do pastor. E ela falava que ela via várias pessoas numa mesa e essa mesa era um lugar de conselho, um lugar de deliberação. Mas muitas dessas pessoas nessa mesa estavam agindo de forma imatura e usavam os utensílios que estavam sobre a mesa de qualquer jeito. E isso trouxe um temor a ela. Mas isso tem que trazer temor a todos nós, né? Sabemos que tem um conselho, necessitamos participar desse conselho, buscar em Deus a direção, Deus que tudo sabe, que sabe o que é o nosso futuro, entender qual que é o propósito dele em relação a tudo isso e nos posicionar da forma correta como ele espera de nós.
Então, precisamos ter esse temor para, para não ser daqueles que não frequentam o conselho do Senhor, que não estão no secreto do Senhor, que não estão na presença de Deus. E dois, quando está no secreto, no conselho do Senhor, da forma correta, com um coração íntegro, atento, como Jeremias fala, né? Que, porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la. Então, são dois momentos. Quem esteve no conselho para ouvir a palavra de Deus, ou quem, ouvindo, pudesse estar atento e compreendendo o que Deus estava falando. Sim, sim. Então, precisamos dessas duas posturas. Está no secreto do Senhor, está no conselho de Deus, e ao ouvir suas deliberações, suas orientações, compreendê-las e obedecê-las, como Jeremias fala, né? Quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la. E aí nós vamos agora lá em João 12, 1 a 8. Enquanto nós estamos procurando aí, eu até anotei aqui no meu caderninho para falar alguma coisa que eu achei muito interessante, pastor. Talvez some, né? Só abrir João. É João? 12, do 1 ao 8. O senhor disse aqui sobre quem esteve no conselho, né? Para ouvir o que o senhor tem para dizer. Eu me lembro que uma mesma passagem de algo parecido acontece com Jó, né? E aí eu vou fazer só um paralelo aqui, porque quando o homem, eu digo nós homens, mulheres, seres humanos, né, não entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, nós usamos a emoção, né? Usamos a nossa conjecturação normal, natural, de homem natural, né? E Jó, com toda a sua dignidade, com toda a sua honra, ele começa a tentar entender o momento, né? Então pode ser isso, pode ser aquilo, e aí o próprio Deus diz para ele: aonde você estava quando eu formei o mundo, né? Será que eu deixei de ser Deus? Será que eu errei a mão, né? Será que eu não estou no controle de tudo? Será que você acha mesmo que eu não estou no controle de tudo, né? Então, só fazendo talvez possa somar com a explicação do pastor, realmente como nós ficamos perdidos e somos tendenciosos a seguir o nosso coração, a seguir a nossa própria vontade, eu acho que é desse jeito, então eu vou fazer assim. E desconsidera realmente o conselho de Deus, né? João 12, de 1 a 8. Isso. Então vamos lá. João capítulo 12, de 1 a 8, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Esse? É isso, pastor? Isso. É esse? Isso. Tá. Onde estava Lázaro, o que falecera. Tá. Onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, eu particularmente vejo Maria como alguém que frequentava o conselho do Senhor. Então, vemos que o profeta Jeremias, ele frequentava e ouvia, e entendia e compreendia, e assim agia, independente de todo o cenário que era completamente contra, mas assim ele agia porque era Deus decretando
E nós vemos, primeiro que Maria, ela tem uma postura muito especial, né? Nós olhamos, quando lemos Mateus e Marcos, que falam dessa mesma passagem, eles falam só uma certa mulher. João parece que traz luz para dar o nome, né? Quem que era essa mulher. Mas todos eles, e aí Mateus e Marcos falam, onde for pregado o evangelho, que se fale o que ela fez. E nós vemos uma característica, antes de falar do texto, uma característica de Maria era estar aos pés do Senhor, né? Nós vemos aqui ela lavando os pés do Senhor com um unguento. Quando Jesus chama ela, quando ele ressuscita Lázaro, ela corre e o texto fala que ela se joga aos pés do Senhor. E quando Lucas fala de Marta e Maria, né, Maria estava onde? Aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte. Então, Maria estava aos pés do Senhor. E isso vai muito além, né? Essa adoração genuína vai muito além de uma postura visual de alguém que está aos pés do mestre. Mas esses textos nos mostram como que Maria colocou os discípulos no bolso naquele momento. Sim, porque mesmo Jesus orientando em todo o tempo que ele precisava morrer e ressuscitar, Maria, que não era dos 12, ao entender que Jesus precisava morrer, porque ele era a ressurreição e a vida, ela não pensou duas vezes. Ela ungiu o Senhor. E o Senhor Jesus fala, deixa, nos 3 textos, Mateus, Marcos e João, ela está fazendo isso por causa do meu sepultamento. Ela entendeu o que é necessário fazer. Ela entendeu que eu preciso morrer e ressuscitar. Estou há um tempão aqui com vocês falando sobre isso e vocês... Pedro é um que fala, não precisa ir, e todo mundo se levantando. sim. Mas, quando ela ouviu no conselho o que era necessário, ela se antecipou. Então, ela foi entendendo, e é interessante porque o irmão dela morreu e ela não usou o unguento no irmão dela. Todo o nardo estava guardado, que era a maior preciosidade da vida dela. Mas quando ela ouviu no conselho o CEO, o Master de toda a Terra, o presidente geral das nações, Deus falando, ela não pensou 2 vezes e usou tudo que ela tinha para cumprir aquele propósito do Senhor. Para ungir, para ter essa honra, esse prazer. Ela era alguém que frequentava os pés do Senhor. Ela era alguém que frequentava o secreto do Senhor. Ela era alguém que estava no conselho, podia entender no mundo espiritual o que está acontecendo. Poderia, aos olhos de Deus, ver o que está à frente e se posicionar dessa forma, daquilo que está à frente. Muitas vezes, como o senhor comentou, né, é muito comum nosso fazermos as coisas com aquilo que está na nossa mão, ao invés de consultar a Deus, ao invés de entender em Deus o que é tudo isso, como que eu preciso agir, como que eu preciso me portar. E essa freada de Deus no mundo inteiro, como que isso foi importante para a igreja dele. Como está sendo importante, não só para a Missão Cristã em Linha, mas está sendo importante para tantas igrejas. Todos. Como nós vemos tantas vidas se levantando de uma forma completamente diferente. E que antes disso, não tinha, talvez, esse mesmo zelo, ou essa mesma oportunidade. Então, assim como Deus
em cativeiro, e aos olhos do mundo, o cativeiro seria algo, naquele tempo, algo terrível, que era como Jerusalém se colocava, coitado dos que estão no cativeiro. Deus tinha um propósito para aquele povo, e como nós lemos, justamente para fazer com que aquele povo se apegasse mais a Deus, né? Seu coração realmente se voltasse a Deus. E esse tempo em que nós estamos nas nossas casas, fomos sacudidos, tudo parou, mas agora vemos o que é Deus quem está agindo em tudo isso. Amém. Para corrigir o mundo, para disciplinar o mundo, para corrigir a sua igreja. E que nós começamos agora a buscar ter uma postura completamente diferente. Primeiro, restaurar essa postura de oração, em comunhão em casa, oração em famílias, como nós vimos em alguns posts, né? Várias igrejas ao redor do mundo, como o pastor se espalharam, porque cada família se levantou como uma igreja na sua casa. E Deus começou a trazer uma restauração na sua igreja. Sim. Vamos abrir lá em Neemias 13:3. Amém. Neemias 13. Neemias 13:3. Isso. Comentando ainda, pastor, com liberdade aqui, né? Quando o senhor fala do unguento, né, de Maria, e da forma como Judas ele intervém, né? E diz, nossa, podia ter conseguido tanto dinheiro e dado aos pobres, né? Lógico que a motivação de Judas era outra, né? A motivação de Judas, ele era totalmente fora do propósito de Deus, mas é bom usar esse termômetro de Judas para dizer que havia uma necessidade geral, havia uma necessidade da ótica do pobre, né? Poderia ter sido vendido aquele unguento para dar aos pobres, né? O que nos mostra realmente, aí eu tenho que pegar emprestado uma frase da pastora Daniele, né? Que quando a mãe dela perguntou por que você vai para a África e ao invés de ir para o interior do Amazonas, você, o pastor Manuel, ela disse, porque nós não nos movemos por necessidades, né? Nós nos movemos por uma convicção, por uma palavra de Deus, né? E é interessante ver como Maria realmente está muito sintonizada. Ela realmente tem uma linha direta com Deus, porque nada que estava ao seu exterior, as carências naturais, as coisas que eram ali suscetíveis a todos, a atingiu. Então, não é que ela era insensível ao pobre, né? Mas ela não estava ali para ser mais do mesmo. Ela estava ali para ser a diferença. Foi muito precioso essa colocação, pastor. Amém, que precioso. Neemias 13:3, é isso? Sim, e só aproveitando a sua colocação, por mais que João explicita a traição de Judas, né? Quando nós olhamos Mateus e Marcos, ele fala que os discípulos pensaram dessa forma, não falam de Judas, né? Falam que os discípulos, porque, digamos, é uma coisa teoricamente óbvia, né? Como se comentou, se estragou ali, se perdeu dinheiro que poderia ter utilizado aos pobres. E realmente, Maria, no conselho do Senhor, pode ir contra essa correnteza. Exatamente. Se nós formos achados nesse conselho do Senhor e obedecermos a palavra do Senhor, certamente iremos contra a correnteza de um mundo que pensa da sua forma sistemática, né? E como precisamos ter essa postura. Teve Maria, teve Jeremias e muitos outros servos do Senhor que foram completamente contra aquilo que o mundo orientava. Como que isso tem que estar muito claro e ser restaurado no cristianismo, né, nas nossas vidas. Como Deus freou para que começássemos a pensar as coisas que não pensávamos. Sim. Vamos lá. Neemias 13:3. Eu me lembrei agora da frase da minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, eu queria fazer alguma coisa, e eu falava, mas todo mundo faz, né?
ela dizia, mas você não é todo mundo, né? E nós, como igreja, precisamos entender que nós não somos o mundo, né? Então, quando Deus fala, é assim, né? E você fala, não, mas todo mundo faz, qual é o problema de eu ser igual a todo mundo? Então, Deus está dizendo para nós agora, né? Vocês não são todo mundo, né? Realmente, é precioso. Neemias 13:3, vamos lá. Só o 3? Só o 3. Pode ser do 1, não tem problema. Do 1 ao 3? Então, vamos lá. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Então, só para explicar um pouco isso, né? Neemias, quando ele está restaurando os princípios ali, nesse momento, o povo de Israel pôde olhar para aquilo que aconteceu em Êxodo, né, onde essas duas tribos eram, digamos, parentes dos israelitas, né? E quando mais os israelitas precisaram dele, eles foram contra, né? E, pelo contrário, tentaram prejudicar Israel. Então, Neemias pede para suspender qualquer mistura, independente de que era parente, independente que tem algum traço, porque veio do sobrinho de Abraão. Tira tudo quanto é mistura. Mas antes de chegarmos nesse ponto, porque no capítulo final de Neemias, nós vamos voltar um pouquinho antes, e como nós estávamos falando de cativeiro, como o cativeiro foi bom, é importante olharmos também, então, agora o retorno do cativeiro. Isaías, 100 anos antes, já tinha profetizado sobre o rei Ciro. Então, o que aconteceu? Jeremias surge, profetiza, fala dos 70 anos do cativeiro, e já havia uma palavra que uma outra nação, até o próprio Daniel também profetiza isso, uma outra nação subjugaria Babilônia, né? E esse rei se chamava rei Ciro. Então Isaías profetiza sobre isso. Então acontece tudo conforme os profetas, e a Pérsia se levanta, e o rei Ciro se levanta, e ele domina a Babilônia. E o rei Ciro tem uma postura diferente. O rei Ciro, ele inicia o retorno dos exilados para a sua terra. E no primeiro ano do reinado de Ciro, após a conquista da Babilônia, ele decreta que o templo seja restaurado. Sim. Então, existem 3 grupos que voltaram do exílio. O primeiro grupo é o grupo de Zorobabel. Passam-se anos, vem um outro grupo. Então, nesse primeiro grupo, já tinha essa ordenança para se restaurar o templo do Senhor. Só que ele não foi concluído. Foi o segundo grupo, que é onde nós encontramos Esdras, ou Esdras, não sei como se pronuncia, mas Esdras, ele dá continuidade nessa questão do templo, e vem um terceiro grupo com Neemias. E Neemias, ele vem como um governador, depois ele governa, e ele restaura os muros de Jerusalém. Então, o que eu acho interessante desse retorno, né, depois de Deus ter chacoalhado ali, o que mais Deus tinha para Israel? Nós, antes do cativeiro, nós vemos que ia dar ruim.
como o pessoal fala, né? Nós olhamos lá depois de Salomão, Roboão, aí fica o reino do norte e o reino do sul, só com Judá e Benjamim, e o reino do norte, que são as outras 10 tribos, a grande maioria, começa a se misturar, e o pobre do profeta Ezequiel teve que pagar o pecado desse povo lá. Olha, você vai dormir só de um lado para pagar o pecado desse aqui, 390 dias, cada dia é um ano de que Israel esteve pecando contra mim, e depois vai dormir só do outro lado, 40 dias, porque foram 40 anos que Judá pecou contra mim. Então nós vimos que estava um caos. A igreja do Senhor, o povo do Senhor, o povo que tinha uma responsabilidade de ser uma bênção para todas as nações da terra, revelando quem era o Deus verdadeiro, estava completamente zoado, bagunçado, né? Completamente misturado. Então Deus chacoalhou, era um propósito de Deus, trouxe aflição a toda a terra e também ao povo dele. E agora começa um processo de restauração. E quando nós olhamos para o cristianismo hoje, então, vamos olhar de uma forma um pouco mais ampla, aqueles que creem no Deus da Bíblia. Como nós olhamos misturas tão absurdas? Né? Como nós olhamos parte desses que acreditam no Deus da Bíblia, mas que acreditam também na teoria da evolução, por exemplo, e tentam misturar. Porque Deus criou o homem, orientou a evolução. Aquilo lá de Adão e Eva é só uma historinha. Aí vem outro que fala... eu estava vendo um documentário e um líder judeu fala que não acreditava no Êxodo. Acreditava em Deus, mas não fazia sentido nenhum no Êxodo, porque não casava com as cronologias, etc. e tal. Aquilo foi só acrescentado, mas não tirava o que era a cultura judia. Lógico, estou falando de uma pessoa específica, não estou falando do povo judeu, né? Mas como que aqueles que creem no Deus da Bíblia começam a misturar tanta coisa que eles já não sabem mais nem o que creem direito. E como que, até talvez na própria missão, no silêncio, muitos começam a pensar e a questionar e nós nem nos damos conta. Quando olhamos, já tem uma decisão completamente diferente, já foi para um caminho que não tem volta, porque se misturou com tantos pensamentos, com tantas conversas, viu tanto youtuber por aí pregando de não sei o quê, viu tanto os professores na faculdade trazendo coisas absurdas, e ao invés de buscar ao Senhor, buscar a Deus, entender a Bíblia, foi levado e foi misturando como pode, e foi criando um Frankenstein dentro de si. E como agora precisava chacoalhar. Pastor, deixa eu fazer uma sugestão aqui. Nós temos 10 minutos, então eu vou fazer um comentário, sugeria, né? Vou fazer um comentário para somar aqui, se for possível. Aí nós interromperíamos o vídeo e começaríamos de novo para ficar mais folgado, sem pressa. O que o senhor acha? Ok. Então, assim, o comentário que eu ia fazer sobre Neemias era... E aí nós passamos para o intervalo, né? Para todo mundo ficar aí pensando, né? Os comerciais. Uma das partes mais lindas que eu gosto, em especial do livro de Neemias, falando de mistura, é quando ele chama o povo e percebe que uma parte do povo que chega não falava a mesma língua, eles tinham um sotaque. 80 anos depois, eles se misturaram de tal forma que havia um sotaque nas famílias, nos filhos, né, daquela geração. E aquilo foi tão triste, porque eles perceberam que jamais poderiam ter se perdido da forma como perderam, né? Então, essa mistura no povo de Israel foi muito terrível, porque eles perderam completamente a sua cultura, perderam completamente a sua noção de povo de Deus, né? Se misturando com todos os povos que estavam ali na Babilônia. Eu vou interromper o vídeo aqui, vai salvar e a gente vai começar na sequência. Então, todo mundo aí já entra com a gente.